Vamos lá, pessoal, continuando nosso assunto. Aula passada, nós tivemos aí uma introdução sobre mecânica básica, né? Vimos o funcionamento do nosso veículo, painel, vimos também aí o motor, né? O motor, as suas peças fixas, móveis, e o funcionamento do motor, né? O motor de 4 tempos nós estudamos. Vimos também, no finalzinho aí, o sistema de alimentação, né? E agora vamos começar pelo sistema de lubrificação. Para que serve o sistema de lubrificação, gente? Por que ele existe aí no meu veículo? Você sabe me dizer? Para lubrificar as peças, professora. Para lubrificar as peças, né? E por que tem que lubrificar as peças? Gente, nós vimos aí que o motor ele tem peças fixas e peças móveis, né? Vimos também que essas peças móveis elas se movimentam muito, né? E aí tem a exposição também a calor, tá? Então, a lubrificação, o sistema de lubrificação, ele serve para reduzir o atrito entre essas peças. Imagine aí que na sua casa tem uma porta que está só pesada, né? Então, o que que você faz? Vai lá e coloca um óleo lubrificante, né, para facilitar essa movimentação, tá? Então, o óleo lubrificante serve para reduzir o atrito entre as peças, né, e facilitar essa movimentação aí do motor. E também, gente, ó, a função secundária do sistema de lubrificação é ajudar no processo de resfriamento, né, evitar que essas peças superaqueçam, tá? Então, a função principal é reduzir o atrito entre as peças, mas também ajuda aí a dissipar o calor, ok? Aí aqui nós temos, né, os elementos que fazem parte aqui do sistema de lubrificação, né? Aqui temos um desenho do motor no corte lateral, como vocês podem ver, né? Aqui a gente tem os pistões, né? Virabrequim, os cilindros, né? Onde os pistões passam. E aí aqui a gente tem a parte inferior, né, do motor, que é o cárter, né? Que faz parte do sistema de lubrificação. Nós vimos que o cárter é uma peça fixa, né? Onde fica aí armazenado o óleo lubrificante, né? Temos aqui também o filtro de óleo, certo? Para filtrar aí as impurezas que por acaso possam existir, né? E temos aqui a bomba de óleo. Lembra que na aula passada eu falei para vocês o quê? Que toda vez que a gente falar de bomba, estamos falando de quê? Movimentação de líquidos, certo? Esse líquido aqui, pessoal, né? O óleo lubrificante, ele vai precisar subir, né? E ser derramado pelas peças móveis para lubrificá-las, certo? Aqui nos pistões, virabrequim, né? Aqui também nas válvulas, tá? Então, vai precisar subir, né? E ser derramado aqui. Então, se esse líquido vai precisar sair daqui e se movimentar, a gente precisa de uma bomba, certo? E aí, aqui alguns cuidados que a gente precisa ter em relação ao sistema de lubrificação. Você precisa consultar aí no manual do proprietário, né, no manual do fabricante do veículo, qual óleo adequado, né, que você deve utilizar. E sempre utilizar ele de acordo aí com as recomendações do fabricante, certo? Realizar a troca de óleo também com a frequência que eles determinarem. Beleza? Outro cuidado sobre o óleo é quando você for fazer a troca, sempre fazer num local em que faça o descarte adequado do óleo. Na verdade, o óleo lubrificante, né, já existe a norma que ele deve ser destinado aí à reciclagem. Então, faça sempre a troca de óleo em um local que faça esse descarte de maneira adequada, né, um local específico, tá? Outra coisa que a gente precisa estar sempre atento é o nível do óleo do motor, né? E aí você faz essa verificação também de acordo com a recomendação do fabricante, né, de acordo com o manual do veículo. Como é que eu faço essa verificação, professora? A gente faz a verificação normalmente através aqui da sonda do óleo, mas existem alguns veículos que não têm essa sonda do óleo, né? Ele tem, você vê só através do microcomputador ali do sistema, se tem algum problema aí, se tem um baixo nível aí do óleo, tá? Então, como é que eu devo fazer para fazer essa verificação? Primeiro, o motor deve estar frio. Presta atenção que isso aqui é questão de prova, tá? Para fazer a verificação do óleo,
o motor precisa estar frio. Por que precisa estar frio, professora? Porque, gente, ó, vocês concordam comigo? Se enquanto o motor está funcionando, o óleo ele está circulando aqui nas galerias, né, nos espaços, para lubrificar as peças. Então, se o motor ainda está quente, significa que ainda existe óleo circulando aqui no motor. Então, quando eu for fazer a verificação, ela não vai ser uma verificação precisa, porque o óleo todo não está ainda aqui no fundo, né, no cárter, tá? Então, sempre fazer aí com o motor frio e com o veículo nivelado, tá? Por que o veículo nivelado, professora? Porque o óleo é um líquido, né? Então, se você fizer, desculpa, desnivelado, né? O líquido vai correr mais para um lado do que para o outro, tá? Então, precisa estar com o motor frio e com o veículo nivelado. E aí você vai ver aqui através dessa sonda do óleo, né? Essa vareta. Então, você vai retirar aí a vareta, né? Aí do reservatório, né? Que vai estar lá no fundo do cárter. E aí você vai tirá-la, limpar a ponta, tá? Inserir novamente, certo? E depois retira mais uma vez e verifica a ponta. Na ponta aí, tem as indicações de mínimo e máximo, né? O nível do óleo, ele não pode estar abaixo do mínimo nem acima do máximo, né? Se estiver abaixo do mínimo, você deve completá-lo. Presta atenção aí quando tiver aí uma redução repentina aí uma diminuição muito rápida, né, do nível do óleo, porque ele pode estar vazando aí dentro de algum sistema aí do motor, né, e pode estar queimando lá no sistema de escapamento. Então, tem que dar uma revisada aí no sistema de lubrificação. É importantíssimo também, né, prestar atenção na luz do manômetro. Lembra na aula passada que nós vimos o que é um manômetro, gente? O que é um manômetro? Que o Pode manômetro marcar a luz do óleo. é a luz do óleo, né? Indica que o nível do óleo está baixo. Quando essa luzinha acender, o que você deve fazer? Parar imediatamente, né? Porque o seu motor está com a baixa lubrificação. Nessa condição, o que é que pode acontecer? Bater o motor, né? Haver o trancamento do motor, e aí você vai precisar fazer. Seu veículo não vai funcionar mais naquele momento, né? Você vai precisar fazer uma retífica do motor do seu veículo, certo? Então, tenha esses cuidados. Sempre faça a revisão do óleo. Nunca deixe o óleo do motor chegar a vencer. Use aquele específico para o seu carro, motocicleta, e você vai saber através aí do manual do veículo, né? Fique atento no nível do óleo, a luz do painel, né? A luz do manômetro, e você precisa ter essa consciência de que a vida útil do motor do seu veículo depende muito aí da lubrificação, certo? Então, tenha esse cuidado com o seu veículo. Preste atenção aí sempre no nível do óleo, certo? Se o óleo está vencido, ou próximo de vencer, certo? E fazer a troca de maneira adequada também. Em seguida, nós vamos falar agora do sistema de arrefecimento. O que é o sistema de arrefecimento, professora? Lembre bem desse nome, porque pode cair na sua prova, tá? Ele também é conhecido como sistema de resfriamento. E a função dele, justamente, é ajudar a resfriar o motor. Nós vimos que o nosso veículo, o nosso motor, ele é uma máquina térmica, né? Ele funciona a calor, a partir de calor, né? Então, são altíssimas temperaturas e a gente precisa de algo para regular essa temperatura, tá? O sistema de arrefecimento ou de resfriamento que nós vamos estudar aqui é o sistema de arrefecimento por meio líquido, né? Mas nós temos também aí o sistema de arrefecimento feito através de ar, né? Que normalmente é utilizado em motocicletas de baixas cilindradas, né? Mais antigas. Tá? Mas esse que cai na sua prova, que nós vamos estudar aqui, é o sistema de arrefecimento através de ar. Quais são os elementos aqui do nosso sistema de arrefecimento, pessoal? A bomba d'água, tá? Falamos, né, que toda vez que tiver aqui uma bomba nos sistemas do nosso veículo, nós estamos falando de movimentação de líquidos, né? Então, aqui vai circular o líquido de arrefecimento no motor para ajudar a resfriá-lo. Então, a gente precisa de uma bomba para fazer essa movimentação, né? E esse aí é o papel da bomba d'água. Nós temos aí também o sensor de temperatura, né? O sensor de temperatura é onde mede a temperatura que aparece lá no painel do seu veículo, né? Se ele está quente, se ele está frio. Temos aí a válvula termostática, né? Que também é conhecida como cebolinha,
Tá? Para que serve a cebolinha, professora, a válvula termostática? Ela serve para identificar quando o motor do seu veículo ele atinge determinada temperatura, para que seja acionada aí a ventoinha. A ventoinha é essa parte aqui, gente. Quando você está com calor, o que é que você faz? Liga o ar-condicionado, liga o ventilador, né? E esse é justamente o papel aqui da ventoinha, tá? A ventoinha, ela ajuda a resfriar, né, o ventiladorzinho. Então, a válvula termostática, ela indica o momento em que a ventoinha deve ser ligada para ajudar a resfriar aí. Então, se a gente tem um problema na cebolinha, né, o seu veículo pode vir a esquentar, porque não vai ligar a ventoinha, tá? Então, a válvula termostática é onde indica, né, o momento de ligar aí a ventoinha do seu veículo, certo? Nós temos aqui também o reservatório, mais conhecido como reservatório de expansão. Para que serve isso? Pessoal, vocês já devem ter notado que os elementos, quando eles estão no estado gasoso, eles ocupam um espaço, né, muito maior do que quando eles estão no estado físico, no estado sólido, desculpa, no estado sólido ou líquido, tá? Vamos lá, dar um exemplo. Digamos que a gente esteja nessa aula, só que é uma aula presencial. E aí você, no almoço, comeu feijoada com repolho. E aí, antes de vir aqui para a aula, tomou uma umbuzada. Imagina o efeito disso, mano. Aí, beleza, tá na aula, começa a sentir aquele negócio na barriga. É aquela coisa horrível, né? Começando a girar ali. E aí você já saiu da sala uma, duas vezes para ir no banheiro. Já ficou com vergonha de pedir para sair. E aí tá lá, não teve jeito, não conseguiu segurar. Daqui a pouco você vê só os colegas assim, ó. Meu Deus, que fedor horrível! Como é que isso estava dentro de uma pessoa e ocupou uma sala inteira? Me diga aí. Por que isso, professora? Estava dentro da barriga, mas impregnou o espaço inteiro da sala. Porque os elementos, quando eles estão no estado gasoso, eles se expandem, né? Eles ocupam um espaço muito maior do que quando eles estão nos outros estados. Tá? Então, a mesma coisa acontece aqui com o líquido de arrefecimento que circula dentro do sistema de resfriamento aqui do seu veículo. Tá? Então, quando ele entrar no estado gasoso, ele vai precisar de um espaço maior. Tá? E aí ele vai para o reservatório de expansão, né? onde essa água no estado gasoso ela vai se expandir, né? Ocupar esse espaço aí. E aí ela vai voltar, né, depois que esfriar, vai voltar para o estado líquido, e então vai voltar a circular aí no sistema de resfriamento ou arrefecimento, certo? Entenderam? E aí nós temos também, gente, o radiador, tá? O radiador é essa parte que fica aqui na frente, certo? Normalmente os motores são na frente do veículo, então o radiador fica aqui na frente, né? Recebendo aqui o vento também ajuda, né? Na parte da frente aí do veículo ajuda a resfriar, certo? E temos também o aditivo, né? Que é adicionado aí que é colocado aí no líquido de arrefecimento, né? Na água. Esse aditivo, pessoal, ele serve para aumentar o grau de ebulição da água. Como assim, professora? A água, ela entra no estado gasoso a 100 graus Celsius, tá? Aqui no nosso motor, a gente vai atingir temperaturas altíssimas, né? Muito mais alta que 100 graus Celsius, muitas vezes. Então, esse aditivo faz com que a água ela entre no estado líquido, ou no estado gasoso, desculpa, numa temperatura muito mais alta, tá? Então, esse aditivo, ele vai fazer com que a água só entre no estado gasoso em uma temperatura muito mais alta que 100 graus Celsius, certo? Então, aqui, né, o sistema de arrefecimento, ele serve para ajudar a resfriar, né? A função dele é resfriar o motor, tá? No sistema de arrefecimento, gente, a gente vai precisar ver com determinada frequência o nível, né, aqui do líquido de arrefecimento, tá? Que deve ser feito aí de acordo com as orientações do fabricante, de acordo com o manual. Só que aqui a gente tem algumas dicas. A frequência, tá? A frequência que você deve verificar deve ser de acordo com o manual. Mas como é que eu devo fazer essa verificação, professora? Com o motor frio. Por que com o motor frio, gente? Porque, pessoal, imagina, isso aqui serve para resfriar o veículo. Então, temperatura muito alta. Se você abrir a tampa aqui do radiador para fazer a verificação com o motor quente, o que pode acontecer?
né? A pressão é muito alta. Então, pode respingar água em você, voar água quente em você e ocasionar um acidente, tá? Então, sempre verificar o sistema de arrefecimento com motor frio e também nivelado, tá? Nivelado e motor frio. Aí você vai abrir a tampa do radiador lá no interior, né, do radiador ou do reservatório, né? E vai observar, lá dentro tem algumas setas também, né? O líquido ele não pode nem estar acima do máximo, nem abaixo do mínimo. Se estiver abaixo do Oi, mínimo, Yasmin. né, você deve completar. Aí, vocês estão conseguindo entender o sistema de arrefecimento, resfriamento? De boa, né? Mecânica de boa. Então, vão seguindo aí aquelas diquinhas de anotando o nome, viu? Das peças, para vocês conseguirem se lembrar. Não é difícil de entender, mas é muita peça para se lembrar, então anotem. Rapaz, estou tirando a carta, deve ser mecânica, não. Sistema de transmissão agora, pessoal. O sistema de transmissão, galera, é o que permite o movimento do motor. Lembra que a gente viu, né, o motor assim, né? Se movimentando, os pistões, e aí a gente tem o movimento do virabrequim, que fica ligado a esses pistões, e aí leva esse movimento, nessa energia mecânica, aí para o volante do motor, né, com um movimento cíclico. Tá? Então, o sistema de transmissão é o que permite levar esse movimento até as rodas, né? Então, é o que permite o veículo sair do lugar, certo? Então, nós temos aqui os elementos, né, os principais componentes aí do sistema de transmissão. Quais são? A caixa de câmbio, né? A caixa de câmbio, pessoal, é onde permite que a gente faça aí a mudança de marcha, tá? Então, aqui, veja que tem... na caixa de câmbio, a gente tem diversas engrenagens, né? Então, quando você faz a mudança de marcha, né, você vai mudando aí as engrenagens, que é o que determina a força, né, que o seu veículo vai ter, né? A força que vai ser determinada para o motor, para ele produzir, né, para que o veículo saia do lugar, tá? Então, por exemplo, eu preciso sair, né? O meu veículo estava parado, eu preciso de uma marcha de força, né? Então, normalmente, a gente sai na primeira, né? Então, o motor, ele se esforça muito, né? E conforme eu vou ganhando velocidade, a gente não precisa de uma marcha de força, né? Precisa de uma marcha que o veículo fique mais leve, né? Uma marcha para maior velocidade. Aí, a gente vai trocando as marchas e vai forçando menos o motor. Por isso que o veículo, ele gasta menos na estrada do que na cidade, por exemplo. Porque na cidade a gente anda numa baixa velocidade e anda em mais marchas de força, né? E aí, com isso, gasta mais combustível, certo? E aí, quando você vai para rodovias, né, você está em velocidade mais alta e aí força menos o motor por conta disso. Porque você coloca uma marcha mais leve, né? Você já está em velocidade. Então, a caixa de câmbio, ela permite essa movimentação. Tá? Permite, entre aspas, né? Onde você faz essa movimentação para fazer a mudança de marcha. O que permite você fazer essa mudança de marcha é a embreagem. Tá? A embreagem, gente, como vocês veem aqui na caixa de câmbio, são várias engrenagens, certo? Então, a embreagem, quando você aplica a força no pedal da embreagem, você está desengrenando, né? Então, a gente está engrenado nas engrenagens aqui, né? Acoplados, né? Esses sistemas. Quando você aplica a força no pedal da embreagem, essas engrenagens se desacoplam. Então, eu preciso aplicar força no pedal da embreagem para desacoplar as engrenagens, para só então conseguir fazer a troca de marcha. Deu para entender? Como aqui está tudo acopladinho, ó, para eu mudar de uma marcha da primeira para a segunda, né? Eu estou na primeira, está acoplado. Aí eu aplico a força no pedal da embreagem, desacopla. Aí eu vou lá na caixa de câmbio, faço a movimentação, né, da posição, e aí eu tiro o pé da embreagem. Aí ele acopla aqui na outra marcha. Deu para entender? Então, nós temos aqui a caixa de câmbio, né? Engrenagens acopladas, cada uma em uma marcha. Conforme você aplica a força no pedal da embreagem, ela desacopla, né? E solta o pedal da embreagem, ela acopla ali naquele ponto que você deixou, certo? Então, o sistema de embreagem permite isso. Por isso que quando você não aplica completamente a força no pedal da embreagem e tenta fazer a mudança de marcha, parece que tem um gato ali, né?
né, as engrenagens enganchando ali, ó. Espera aí, você não fez direito, né? Você não aplicou a força total para a gente, ó, desacoplar para só então fazer a mudança. Deu para entender? Então, a embreagem é o que permite, né, fazer esse sistema aí. Tá? Então, alguns cuidados que a gente precisa ter aqui com a caixa de câmbio, com embreagem. Caixa de câmbio tem gente que mantém a mão ali, né, apoiada. Além de não poder dirigir, pessoal, sem as duas mãos no volante, né, a exceção de você fazer a mudança de marcha, né, ou naqueles casos de sinalizar, você não deve também manter aí a mão em cima do câmbio, porque desgasta, né? Imagine você colocando peso aqui o tempo inteiro, ó. Essas engrenagens aí vão desgastando. Então, traz um problema aí para sua caixa de câmbio. Tá? Na embreagem, né, a embreagem funciona através de um cabo, né? E aí você, deixando o pé em cima da embreagem, vai desgastar isso aí também, tá? Além de que, com o pé na embreagem, né, você não vai ter a força que o motor te dá para ajudar na frenagem, tá? Então, ter esse cuidado. Também temos aqui os semi-eixos, né? O eixo cardan. O eixo cardan, pessoal, é o que leva, né, a tração para a parte traseira do veículo. Então, veículos que têm tração traseira, né, ele leva aqui a força do motor para as rodas de trás, tá? Temos também aqui o diferencial. Os diferenciais, né, tanto dianteiro quanto traseiro. Para que eles servem, professora? Gente, vocês concordam comigo que quando o veículo ele vai fazer uma curva, as rodas que estão dentro da curva, elas percorrem um perímetro menor do que as rodas que estão para fora da curva. Olha, né, o meu veículo faz isso. Imagine que isso são as rodas, tá? Então, ele faz isso aqui. As rodas que estão aqui dentro, elas percorrem um espaço menor do que as rodas que estão lá fora, tá? Então, o diferencial, ele possibilita justamente isso. A diferença de rotação entre as rodas que estão dentro da curva para que estão fora da curva, né? As que estão fora da curva, elas precisam girar mais, então precisa enviar mais potência para essas rodas, e as que estão dentro da curva precisam girar menos porque elas percorrem um espaço menor. Então, o que possibilita isso é o diferencial, certo? Nas motocicletas, a gente tem o sistema de transmissão de uma maneira um pouco diferente, né? É feito aqui através de corrente, certo? Através de correntes. Isso aí, pessoal, exige um cuidado adicional da gente, porque está totalmente exposto, né? Na motocicleta, você precisa verificar sempre se essa corrente ela está tensionada da maneira adequada, né? Se ela não está tensionada demais ou muito folgada. Verificar se não tem algum elo dessa corrente aqui com algum problema, certo? Porque se essa corrente arrebentar, tiver algum problema aí, você vai perder o controle da motocicleta, tá? É importante mantê-la lubrificada também, certo? Para facilitar aí a movimentação. Fica exposta, então tem grande chance de ficar suja aí de lama, terra, né? E aí acaba secando isso aí e acaba tirando a lubrificação. Então tenha cuidado para manter sempre a corrente da sua motocicleta limpa e tensionada de maneira adequada.